Fala, meus leves, Panda trazendo para vocês mais um Panda Pitaco. Achei muito interessante essa matéria aqui do Polygon sobre o vazamento da Microsoft, né, dos e-mails que eles mandaram lá para o processinho deles. Como eu tinha falado, né, as coisas mais interessantes iam começar a aparecer depois, não na hora, né? E esse aqui eu achei muito legal, muito interessante para saber o futuro da indústria, né, dos games, como está, né? Então eu fiz aqui uma tradução. Usei o sisteminha de tradução, né, para facilitar, mas a matéria original é em inglês, então perdão se tiver alguma coisa muito estranha, tá? O Phil Spencer está certo, os jogos AAA estão em apuros. Os vazamentos do Xbox forneceram uma rara visão dos medos e ambições daqueles que estão nos mais altos níveis da indústria de jogos. Essa matéria aqui fala, né, sobre aqueles e-mails. Tem um e-mail específico que o Phil estava conversando com o pessoal da Microsoft e dá para ver, né, por trás da cortina um pouco como que pensa, né, o homem grande da Microsoft, o Big Boss ali do Xbox, sobre como que os publishers, né, como as publicadoras, as empresas que publicam os jogos estão cada vez mais fracas nesse novo mundo, né, e estão utilizando sempre as mesmas franquias, relançando as mesmas franquias, tem medo de investir em coisas novas, ou seja, o futuro delas tá bem complicado, tá? Então, essa matéria começa assim: nem tudo está bem em jogos AAA. No passado, aqueles fora da indústria presumiam que isso era verdade com base na queda nas vendas, nas más condições de trabalho e na diminuição da criatividade, à medida que editoras como EA, Activision e Ubisoft pararam de correr riscos e gastaram mais tempo e dinheiro em seus conjuntos decrescentes de franquias de sucesso. Mas hoje, graças ao vazamento do Xbox dessa semana, pudemos ver como a turbulência aparece por dentro. Escondido nas conversas de negócios do setor, o chefe de uma importante plataforma de console explicou os desafios futuros e o que levou a esse desastre. Enquanto examinava as partes mais interessantes do vazamento, o repórter sênior da Kotaku, Ethan Gash, viu um e-mail do chefe do Xbox, Phil Spencer, em apenas 650 palavras. Spencer resume como a mudança para vitrines digitais, no caso aqui a tradução pegou ruim, né? Digital Storefronts, né? São as lojas digitais, pegou as principais editoras de jogos de surpresa e diz que essas editoras continuaram a não conseguir se adaptar. Numa indústria conhecida pelo seu sigilo, Spencer tem sido igualmente aberto sobre como a salsicha é feita, né? Como que funcionam as coisas. Pelos padrões do alto escalão, é claro. Mas mesmo assim, essa nota é agradavelmente clara, vulnerável e perspicaz. É raro encontrar uma visão tão útil por trás da cortina. Então aqui está um trecho do e-mail em questão nos vazamentos do Xbox. Em termos de assinatura e do impacto sobre os editores maiores, percebi que não fiz um bom trabalho compartilhando nossa visão sobre a disrupção que os editores AAA podem ver e como seu papel na indústria provavelmente mudará com o crescimento em plataformas de assinatura como o Xbox. Deveríamos começar perguntando por que o Xbox Game Pass, né, no caso da passe de jogo. Deveríamos começar perguntando por que existem editores de jogos, né, os publishers. No caso, os publishers são a EA, a Take-Two, né, a Activision. São essas empresas grandes que publicam os jogos, né? Porque durante muito tempo, né, elas tinham acesso às lojas físicas, GameSpot nos Estados Unidos, aqui no Brasil, Americanas, Submarino, etc. São, né, as mídias físicas, elas tinham acesso a isso. Como estúdios de cinema aqui, e como muitas outras formas de mídia, a ideia de uma editora de jogos foi criada a partir de um fosso de acesso, como estúdios de cinema bloqueando a distribuição em cinemas, empresas de álbuns bloqueando as músicas no rádio. A escala das editoras de jogos nas vendas físicas de jogos no varejo permitiu-lhes garantir espaço nas prateleiras do varejo, promoção na loja e estrutura de imagem, além de qualquer estúdio individual poderia editar quando os jogos eram vendidos pela primeira vez em lojas de varejo. Se você fosse um estúdio, precisaria de um editor AAA para alcançar um cliente de um software. Essa restrição no acesso de criador ao consumidor permaneceu em vigor durante anos. Era como se fosse um guardião do portão, né? Para você conseguir distribuir seu jogo como desenvolvedor, você tinha que ir até essas empresas AAA, como as grandes gravadoras antigamente, né? Se você era músico, você tinha que ter uma grande gravadora, senão você estava fadado a não ser conhecido pelo público. A criação de lojas digitais como Steam, Xbox Store e PlayStation Store acabou democratizando o acesso dos criadores, quebrando o bloqueio do varejo físico na distribuição de jogos.
Os editores AAA demoraram a reagir a essa interrupção e não encontraram uma maneira de aproveitar o fosso que o varejo físico criou no mundo digital de uma forma que os fizesse continuar a dominar o mercado de jogos. Eles não encontraram uma maneira de promover efetivamente a promoção cruzada, não encontraram uma maneira de construir marcas de editores que impulsionassem a afinidade do consumidor, como a Disney fez com o vídeo. Eles notaram a criação de uma plataforma social que lhe permitiria criar além do seu IP agregado. Nos últimos 5 a 7 anos, os editores AAA tentam usar a escala de produção como seu novo fosso, a sua nova forma de manipular, né? Muito poucas empresas podem gastar 200 milhões que a Activision e a Take-Two gastam para colocar títulos como Call of Duty ou Red Dead Redemption nas prateleiras. Essas editoras AAA usaram em sua maioria essa escala de produção para manter suas principais franquias nos jogos mais vendidos a cada ano. O problema é que esses editores enfrentaram é que a mesma abordagem de escala, custo de produção, prejudica sua capacidade de criar novas propriedades intelectuais, né? A taxa mínima de novas propriedades intelectuais nesses altos níveis de produção levou à aversão ao risco por parte das grandes editoras em novas propriedades intelectuais. Ou seja, não se cria jogo novo, é tudo continuação ou remake, né, de franquias já testadas, porque eles têm medo, têm aversão de tentar investir em algo novo, que isso aí pode prejudicar eles. O pessoal não conhece essa franquia, não vamos testar outra coisa. E você vê um aumento de editores AAA usando propriedades intelectuais alugadas, né, tecnicamente, para tentar compensar o risco. Por exemplo, a EA pegando no Star Wars para fazer jogos, o Spider-Man na Sony, o Avatar na Ubisoft, né, etc. Especificamente, os editores de jogo AAA partiram de uma posição de força impulsionada pelo varejo físico, pelas vendas físicas, não conseguiram criar qualquer efeito de plataforma real para si. Eles efetivamente continuam a construir sua escala por meio de P&L. P&L é um termo usado, né? Profit and Loss, é o lucro e perda, né? Agregados por jogo, na esperança de maximizar cada novo lançamento de seu IP existente. Ou seja, eles estão num jogo que não tem, né? Não tem novidade. O mundo indie que traz as inovações, novos formatos de jogos, novas ideias de jogos, né? A gente vê aí os Vampire Survivor, que são uma febre, chegando agora nos consoles. Saiu o Vampire Survivor pro Xbox, é um novo jeito de jogar videogame, né? Um novo estilo de jogo. A gente tem aqueles jogos de PVP, né? Tipo o Kharkov, de extração, que você invade, né? O Warzone tentou pegar isso, o Call of Duty transformar, né? O Hunt faz isso também, que é um jogo contra os inimigos, mas tem players também, então você tem que lutar pelo loot, coloca o loot do personagem no jogo, né? Esse tipo de coisa tá destruindo, porque essas empresas AAA só fazem jogos de franquia já testada, Call of Duty, FIFA, The Sims, né? Coisa que tem aí mais de 10, 15 anos. Jogos como Fortnite, Roblox, Minecraft, Candy Crush, Clash Royale e Dota 2 foram todos criados por estúdios independentes com acesso total à distribuição. No geral, isso, na minha opinião, é uma coisa boa para a indústria. Isso é muito admirável, isso eu gosto muito no Phil, porque ele vê o lado da indústria, né? Mas coloca os editores AAA em uma situação precária no futuro. As editoras AAA estão explorando suas principais franquias, mas lutando para reabastecer seu portfólio de franquias de sucesso. Ou seja, não tem nada novo, né? Não dá. Eles não arriscam. A maioria das editoras AAA está aproveitando o sucesso de franquias criadas há mais de 10 anos. E isso é muito real, né? Para os mega editores, o prognóstico é sombrio, o que explica porque a Activision gostaria de abrir espaço para si mesmo sob a égide do Xbox. Mas há uma fresta de esperança em torno das nuvens de tempestade. Nas próprias palavras de Spencer, a maioria dos grandes e amados jogos dessa época foram criados por estúdios independentes com acesso total à distribuição. Quer dizer, está tendo uma modificação, a gente está vendo a olhos vistos mudando, né, a forma como os jogos são criados e distribuídos. E as publishers perdendo a força, assim como, né, a gente pode ver até um paralelo, traçando um paralelo histórico ali com o que aconteceu depois da vinda do Napster, com as grandes gravadoras que eram super mega potentes, né, e hoje em dia a indústria de música mudou totalmente. Hoje em dia são as Spotify da vida, né, que são a fonte de lucro dos músicos. Vale ressaltar que o e-mail de Spencer é de março de 2020, muita coisa mudou desde então.
Mas o que é assustador nessa mensagem é como ela parece oportuna em 2023. Spencer viu as tempestades chegando, agora está aqui, né? Muito boa essa matéria, excelente. Como eu disse, né? A gente vai começar a ver algumas coisas boas. Como? Dá uma olhada por trás da cortina, como que pensam os grandes, né? Os movers and shakers da indústria de games. E você, o que você acha disso, né? Eu quero saber a opinião da galera que segue aqui, que eu, aliás, gosto muito. A galera consegue... tem umas ideias bem interessantes sobre isso. Para mim, essa parte, né? Isso já estava escrito que as indústrias, as AAA estão cada vez mais presas no passado. Eu até comentei isso aí, né? O Dishonored, por exemplo, foi uma das últimas franquias novas que a Arcane tentou trazer aí. O resto é tudo rehash ou remake, né? Porque simplesmente as empresas têm medo de investir em coisas novas. É muito difícil coisa nova. É muito mais fácil, né? A parte de marketing já está metade feita quando você usa algo que já tá aí na área, né? Já existe, o pessoal já conhece o nome, etc. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham disso? Achei muito boa essa matéria. Eu vou deixar o link da Polygon aí se você quiser dar uma olhada. Como sempre, se você curtir esse vídeo, aquele joinha ajuda bastante. Se não curtir, não tem problema, deixa o dislike. Comentários, quero saber a opinião de vocês. Valeu, beijo, pana. Vamos lá, é nóis.